Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para tratar de o assunto de direito financeiro. Um assunto que, por vezes, ou até recorrentemente, provoca uma confusão na cabeça do leitor ou do estudante de direito financeiro, que é a abertura de créditos adicionais. Essa abertura de créditos adicionais, ela se dá durante a execução da lei orçamentária, a conhecida LOA, Lei Orçamentária Anual, que foi, obviamente, aprovada no exercício anterior pelo Legislativo, ou seja, pela Câmara dos Vereadores ou pela Assembleia Legislativa Estadual ou pelo Congresso. Então, vamos ao que interessa. A abertura de créditos adicionais, ela se dá sob três formas: abertura de créditos suplementares, abertura de créditos especiais e abertura de créditos extraordinários. Quando se dá a abertura de créditos adicionais, obviamente estamos nos referindo a uma alteração que deverá ser operada sobre a lei orçamentária anual, em razão de alguma necessidade, em razão de alguma imprevisibilidade, ou em razão de alguma despesa que necessita ser executada e não foi anteriormente prevista. Em resumo, a abertura de créditos adicionais na lei orçamentária, como gênero, representa uma alteração que irá operar sobre a lei. Isso em termos de dotações orçamentárias, no que tange a receitas públicas e despesas públicas. Afetará principalmente a despesa. Bom, vamos falar um pouco então sobre a abertura de créditos suplementares, como espécie de créditos adicionais, do gênero créditos adicionais. A abertura de créditos suplementares, ela se dá em razão da necessidade de se reforçar uma DO, de se reforçar uma dotação orçamentária. Às vezes, o valor estimado para determinada dotação orçamentária não foi suficiente para a demanda real, para a execução orçamentária ou para a execução financeira. Então, se para reforçar, para aumentar o valor daquela dotação orçamentária na LOA, há necessidade de se fazer abertura de créditos suplementares. Diante dessa situação, o chefe do Poder Executivo apresentará um projeto de lei ao Legislativo solicitando autorização. E uma vez autorizada essa abertura de créditos suplementares, o chefe do Executivo fará a abertura, fará a alteração na lei através de decreto, através de ato normativo próprio. Insta aqui ressaltar e deixar registrado que a abertura de créditos suplementares, em que necessitar de um projeto de lei para ser levado até o Legislativo para ter autorização, só quando extrapola aquele valor que já foi pré-autorizado dentro do corpo da própria LOA. Porque quando a LOA é aprovada no ano anterior, normalmente se prevê um valor X, já pré-autorizando a abertura de créditos suplementares. Nessa situação, dentro desse valor que já foi pré-autorizado, então basta que o chefe do Executivo o faça mediante decreto, só. Agora, quando esse valor já foi operado através de outros atos de abertura de créditos suplementares, e esse valor não for suficiente ou já não resta mais valor pré-autorizado, aí há sim a necessidade de apresentação de um projeto de lei ao Legislativo competente. A abertura de créditos especiais, por sua vez, diferentemente dos suplementares, é quando não se previu uma determinada despesa para aquele exercício financeiro. Então, há a necessidade de se criar uma nova DO, ou DOs, nova ou novas dotações orçamentárias.
Para isso, não se pede abertura de créditos suplementares, e sim abertura de créditos especiais, né? E nessas circunstâncias, não há pré-autorização em se tratando de créditos especiais, porque como prever uma coisa que não se previu? Então, pré-autorização já na LOA somente ocorre em razão de créditos suplementares. Especiais não, porque especiais é a criação de novas dotações orçamentárias para atender novas demandas. Abertura de crédito, abertura de créditos especiais, de igual forma, com relação à abertura de créditos suplementares, há a necessidade de apresentação de projeto de lei ao Legislativo, uma vez autorizado, se faz a abertura, ou seja, se opera a alteração sobre a LOA através de decreto do Executivo. E a terceira forma de abertura de créditos adicionais são os créditos extraordinários, ok? Os créditos extraordinários, eles ocorrem geralmente em situações de emergências, em situações de calamidade, em situação de guerra e outras urgências, tá? Então são contingências muito excepcionais, com características de emergencialidade ou situação de calamidade. Situação de emergência é tida na doutrina como uma situação em que há iminência de risco à saúde pública, há iminência de risco ao desenvolver do serviço público em geral. E já a situação de calamidade é quando essa situação, que até então era de iminência, ela se instalou. Quando se instala, aí sim, concretamente, estamos diante de uma situação de calamidade. E deve ser decretada pelo chefe do Executivo. Ok, pessoal? Essas são as considerações que tínhamos a fazer sobre a abertura de créditos adicionais, que representam alterações em uma lei orçamentária anual que esteja em plena execução. E em outra oportunidade nós abordaremos as condições de execução, as condições de efetividade do procedimento completo de abertura de créditos adicionais. Ok? Bom proveito, bons estudos!